O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e vocês todos que nos acompanham nesse momento pelas mídias sociais da nossa paróquia, estamos no 16º domingo do tempo comum e como nós pudemos perceber ouvindo a palavra de Deus, a liturgia de hoje nos fala da paciência de Deus e também nos convida a sabermos conviver com o bem e o mal, com paciência e prudência. Não se trata de aceitar o mal, não se trata de colaborar com o mal, mas se trata de saber que o mal existe no mundo. E muitas vezes não depende só de nós fazer que o mal desapareça. Mas vamos olhar um pouquinho para as leituras e aí podermos tirar uma mensagem para o nosso coração, para a nossa vida. A palavra de Deus é sempre luz para a nossa caminhada. No Antigo Testamento nós ouvimos o livro da sabedoria. Esse texto que nós ouvimos hoje apresenta um Deus paciente, um Deus misericordioso, mesmo quando o ser humano pratica o mal. Deus é tolerante e justo, sua misericórdia e bondade são mais fortes. Não que Deus concorde com o mal, mas Deus nos ensina a ter paciência. Ele nos convida a sermos bondosos e misericordiosos. Na segunda leitura nós ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. Paulo nos fala também da bondade
e da misericórdia de Deus. Paulo afirma que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, guiando-nos no caminho para a vida plena. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina sempre. E aí nós ouvimos o Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós temos uma versão mais longa e uma versão mais breve. Eu optei por proclamar a versão mais breve, porque na sequência vem toda a explicação da parábola. Também o Evangelho destaca hoje a paciência de Deus. Vejam só, primeira leitura mostra um Deus paciente e misericordioso. A segunda leitura mostra a bondade e a misericórdia de Deus. E o Evangelho destaca a paciência de Deus. Então, esse é o nosso Deus. Qual é o contexto do Evangelho? Na volta da missão, Jesus percebe que os apóstolos estão impacientes com aqueles que não acolheram a mensagem. Os apóstolos estão indignados com aqueles que ficaram insensíveis, com aqueles que viraram as costas e não quiseram ouvir o anúncio deles. Jesus percebe a impaciência, percebe que eles estão como que inseguros, porque eles dizem assim: queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Ou seja, eles não deram a mínima para aquilo que nós anunciamos, eles não prestaram atenção para aquilo que nós falamos, fizemos gestos, fizemos milagres, mas eles são insensíveis. Eles não querem ouvir, não querem atender aquilo que nós ensinamos e anunciamos. Então, vamos destruí-los? Esse é o pensamento dos apóstolos naquele momento. E Jesus critica essa pressa dos apóstolos em 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, que nós ouvimos hoje, mas também a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa. Nós já ouvimos tantas vezes essas parábolas, mas hoje vamos focar um pouco mais na parábola que nós ouvimos hoje, a parábola do joio e do trigo, que nos mostra 2 atitudes. A primeira atitude, a impaciência do ser humano. O ser humano impaciente, não sabe esperar. Muitas vezes, com o sangue quente, como se diz, acaba fazendo mais bobagem ainda, né? A impaciência do ser humano, quando diz assim: Senhor, queres que arranquemos o joio? Se o joio está aí, não sabemos quem o semeou, queres que arranquemos o joio? E fala também da paciência de Deus. A outra atitude é a paciência de Deus. Deixar crescer junto até a colheita. Deus não quer a destruição do pecador. Deus é paciente e misericordioso. A paciência de Deus com o joio nos convida a rejeitar as atitudes de rigidez, de intolerância, incompreensão, desejo de vingança. Às vezes o ser humano, ele quer resolver as coisas agora, com pressa, não pode deixar para depois, e às vezes com isso acaba fazendo mais bobagem ainda, como nós dizemos, né?
Joio e trigo estão em toda parte, nós sabemos disso. Por que não dizer, mesmo em nossas famílias, mesmo em nossas comunidades, tantas vezes vemos o joio da desunião, o joio da inveja. Existem também as fofocas familiares, não é? Existem as fofocas comunitárias também, né? O joio está presente em todo lugar. E qual é a nossa primeira atitude? Arrancar o joio? Às vezes esquecemos que o mal e o bem se misturam no mundo, na vida, no coração das pessoas. Às vezes esquecemos que mesmo dentro de cada um de nós, existe o trigo e o joio. Ou quem de nós já não pensou em fazer uma loucura, uma bobagem, que se fizéssemos certamente depois nos arrependeríamos muito. O trigo e o joio, presente em nós também. E Cristo ainda hoje continua repetindo, deixai crescer junto até a colheita. Paciência, calma. Então, o que a parábola diz para líderes de comunidade, que querem uma comunidade perfeita da noite para o dia? Às vezes acontece, o líder de uma comunidade quer que tudo seja do jeito que ele quer, bom, segundo o seu olhar, e que isso aconteça da noite para o dia. Não pode esperar, tem que ser agora. O que a parábola diz para alguns pais que querem ver os filhos mudados num piscar de olhos? Tem que mudar, é agora. Você conhece o exemplo aqui de casa, tem que ser agora, tem que mudar agora, não pode ser depois. O que essa parábola diz para coordenadores de pastorais e movimentos que querem ver todos os membros atuando como eles? Não é assim que faz, rapaz, é desse jeito, já te ensinei. É importante conviver, importante saber conviver, mesmo no meio dos conflitos. Nunca dá para dizer assim, olha, se não pensa como eu, está contra mim. Se não concorda comigo, não presta para ser meu amigo. Não dá para ser assim, de jeito nenhum. Precisamos ser cristãos conscientes e prudentes. O reino de Deus já está presente em nós, mesmo misturado com o joio. O reino de Deus não é um condomínio fechado, formado por bons, perfeitos. Ah não, o reino de Deus é um lugar de pureza plena total. Aqui é o lugar dos bons. Gente que não tem bondade, longe do reino de Deus. Não é assim. No reino de Deus tem lugar para todos. E a palavra de Deus hoje nos mostra isso mesmo. Um Deus paciente, um Deus misericordioso, um Deus tolerante. Ah, então Deus aceita o mal? Deus concorda com o mal? Não. Deus faz o bem, mas o mal existe no mundo. E tem o tempo certo para que tudo possa acontecer. Podemos então nos perguntar, e nós, eu, você,
Cada um de nós somos trigo bom, trigo de amor, dedicação, bondade, perseverança, ou o joio do ódio, da discórdia, da maldade. Nossas atitudes no dia a dia significam mais o trigo ou o joio? Nossos pensamentos, nossas reflexões, nossos gestos vão mais na direção do trigo ou do joio? Do bem ou do mal? É claro que é a escolha que nós fazemos, né? A escolha que nós fazemos. O modo de ajudar o mundo, o modo de ajudar a mudar o mundo do mal para o mundo do bem, é semearmos sempre o trigo e nunca o joio. Se nós semearmos o mal, como é que vamos querer um mundo bom? Nossa missão de cristãos é semear sempre o bem. Só com a vivência do Evangelho pode-se mudar o mundo. Jesus nunca ensina a fazer o mal, sempre fazer o bem. Mas Jesus também nos ensina a não odiar o inimigo, a não vingarmos do inimigo. Mas é claro que a justiça tem que ser feita sempre, né? A justiça no mundo tem que ser verdade, não pode ser mentira. Nós cristãos não podemos guardar ódio, raiva, rancor. Temos que ser pessoas pacientes, tolerantes, pessoas bondosas. Os conflitos que existem em nossa família, na comunidade, na convivência com as pessoas, enfim, é preciso paciência. Eu sempre digo assim que o bem que nós fazemos, ele volta para nós. Às vezes sem percebermos, ele volta para nós. Mas o mal que nós fazemos para o outro, infelizmente, ele vai voltar para nós também. E nós vamos perceber, sim. É aquele ditado que diz, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Infelizmente no mundo existem pessoas que semeiam a maldade, semeiam o joio. E tantas vezes na calada da noite. Pessoas que são covardes, que não têm coragem de chegar diante dos olhos e dizer, olha, você errou nisso, você errou naquilo, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Não. Pessoas que deixam a covardia falar mais forte e se escondem por trás da sua covardia para prejudicar o outro. Agora, somos nós que vamos nos vingar? Não. Nós procuramos a justiça, sim. Mas a pessoa que semeia o mal, ela colhe o mal. E quem concorda com o mal e ajuda a fazer o mal, também vai colher o mal. Quem faz o bem, ajuda a fazer o bem, vai colher o bem, mesmo sem perceber. Então, para concluir, eu repito, só com a vivência do Evangelho pode-se mudar o mundo. O Espírito vem em nosso auxílio para sermos transformados e transformadores. É o Espírito Santo de Deus que nos ilumina para nos transformarmos, transformar nosso coração
do joio para o trigo. E também sermos transformadores com o nosso jeito de ser, nossa maneira de agir, para ajudar as pessoas a abandonarem o caminho do mal e viverem o caminho do bem. Esse é nosso compromisso, esse é o desafio, essa é nossa missão. Não somos nós que vamos mudar o mundo, mas nós podemos ajudar o mundo a ser melhor à nossa volta. Tudo acontece no tempo certo. O tempo de Deus, não o nosso tempo.